E se não? Uma série de preleções inspiradoras e refrescantes. O que fazer quando Deus não responde às suas orações? Pelo pai Davi. Há pouco tempo, uma moça nos escreveu o seguinte: há cerca de 2 anos eu comecei a servir a Deus e eu fiz isso durante 8 meses. Mas depois desisti porque o meu rosto ficou cheio de espinhas. Parece bobagem, mas foi a minha maior provação. Eu pedi a Deus que me curasse, mas por alguma razão não sarei. Então, recentemente, há uns 2 meses, voltei para o serviço de Deus e o meu rosto ficou outra vez cheio de espinhas. Isso me tem afetado de tal maneira que me impede de ouvir ou de obedecer a Deus como sei que deveria. Às vezes, o meu rosto fica coberto com furúnculos. Eu acho que eu já orei tanto que, de tanto clamar a Deus, eu perdi a fé. Eu fiquei tão desanimada, tão deprimida, que às vezes eu sentia vontade de me matar. Mas eu sei que se você orar por mim, Deus me curará. Eu quero servir a Deus. Eu quero ficar livre disso. Deixar de pensar em mim mesma e conquistar o mundo para Jesus. Mas eu não sei quanto tempo eu vou aguentar continuar assim. Por favor, seja compreensivo. Não diga apenas que é o meu orgulho, mas tenha compaixão de mim. Esta é a minha última esperança. Eu vou ficar esperando notícias e eu saberei que orou por mim quando meu rosto ficar curado. Com muito amor, Suzana. Eu sinto muito. Eu sei que você só vai perceber que orei por você quando seu rosto ficar curado. Exatamente como parece que só vai acreditar em Deus, que Deus ama você quando Ele te sarar. É o trabalho do diabo, é colocá-la à prova com coisas assim, para tentar convencê-la de que Deus não a ama, nem responde às orações. Mas Ele ama e responde, e nós também amamos você. O fato disso sempre acontecer quando você começa a servir a Deus, prova que é um teste do inimigo com finalidades de fazê-la desistir de seguir em frente. Na realidade, o que está acontecendo é que o Senhor está permitindo que o inimigo faça isso para pôr a sua fé à prova e ver até que ponto você o ama e que preço está disposto a pagar para servi-lo. É claro que, em parte, pode ser devido à sua alimentação. Quando a minha esposa era jovem, ela teve o mesmo problema, até que parou de comer doces e agora ela está com a pele linda. Mas o seu caso me parece um autêntico contra-ataque do diabo para impedi-la de servir o Senhor. Em outras palavras, o diabo não gosta de vê-la servindo o Senhor. Jesus, tenha misericórdia, mostre-lhe, seja o que for, que você está tentando lhe mostrar. Provavelmente o Senhor está lidando com você por causa do seu orgulho. Justamente o que você receia que seja exposto e algo que não quer admitir. Porque o orgulho é sempre a raiz de todo o pecado. E pelo fato de deixar isso impedi-la de servir o Senhor, parece que você está dando muita importância à sua pessoa do que a servir a Deus. É uma prova e muito humilhante, mas você tem que servir o Senhor apesar disso. Depois que provar que Deus a ama e o serviço dele mais do que o seu rosto, provavelmente o Senhor vai curá-la. Você ainda está estipulando condições de que, para servir o Senhor, tem que ser curada primeiro, quando na verdade é exatamente o contrário. Fé e obediência primeiro. Fé e obediência estão em primeiro lugar, depois Deus responde às nossas orações. Muitas pessoas
muitas pessoas já me disseram: se Deus me curar, aí eu o servirei, aí eu acreditarei. Qualquer pessoa com esta atitude está nada mais, nada menos do que colocando os seus interesses pessoais em primeiro lugar, tentando fazer um acordo com Deus. Se Deus me servir primeiro, eu servirei. Deus, eu servirei. Deus, se você fizer algo por mim primeiro, depois eu faço algo por você. E Deus simplesmente não faz as coisas desse jeito. Ele ainda tem a mesma fórmula de sempre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. A bênção não procede à obediência. Você não pode dizer: Senhor, você me abençoa e eu lhe obedecerei. Mas Deus primeiro coloca você à prova para ver se você vai obedecer, e depois Ele pode abençoar você. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. É uma verdadeira prova também. E muitas vezes as pessoas acabam reclamando. Elas ficam ressentidas com Deus porque Ele não as cura. Se Ele me curasse, eu o serviria, mas Ele não me ama. Ele não se importa, pois não quer me curar. Muitas vezes até eu sinto vontade de desistir porque as coisas não correm bem. Mas não desisto. Eu sigo em frente como posso e o Senhor acaba resolvendo tudo. É uma atitude de que eu sou mais importante. Se você me curar primeiro, depois eu vou acreditar em você. Depois eu vou obedecer. Na verdade, isso é uma forma de autojustiça. É uma atitude assim demonstra que a pessoa se considera mais justa do que Deus. E isso provavelmente vem do orgulho. É exatamente como que os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, eles disseram a Jesus: se você fizer um milagre, nós acreditaremos. Mas ele já tinha feito 1001 tipos de milagres. E ainda assim, eles não acreditavam. Por isso ele disse: ainda que eu ressuscitasse alguém dos mortos, vocês não acreditariam, porque não acreditariam naquilo que eu já disse. Vê em Lucas 16, versículo 31. E quando ele realmente ressuscitou alguém dos mortos, Lázaro, foi o que os levou a decidir que tinham que matá-lo. Vê em João 11, versículo 37. Vê em João 11, versículo de 37 a 53. Essa história de fazer a sua fé condicionada às respostas, em vez de se apoiar na palavra, é como uma religião de obras. E dizer: mostre-me, eu vou acreditar quando vir. Ver para crer. Mas não é assim que a fé funciona. Para os que têm fé e crê para ver, a fé age em obediência cega. Quer você venha a ser atendido ou não. Você não pode exigir uma resposta como condições para servir a Deus. Mesmo que o seu rosto inteiro seja um furúnculo só, você deve servir a Deus. Apesar disso, quem sabe, talvez encontre algumas pobres pessoas com problemas piores do que os seus a tomarem
a decisão de servir o Senhor, se virem que você está disposta a servir a Deus e não se envergonha, apesar das suas deficiências, talvez isso as encoraje a fazer o mesmo. Olha o que aconteceu com Jó. No livro de Jó, no Antigo Testamento, relatam como ele perdeu tudo, a sua família, a sua fortuna e finalmente a saúde. Ele ficou coberto com furúnculos da cabeça aos pés, mas ainda assim ele disse que não me importava se Deus o matasse. Ainda assim, ele continuaria confiando nele. Sua obediência não pode depender das condições que você estipula, nem do modo como você acha que Deus deveria responder, e dependendo se tudo correr bem. Você não pode ser amigo de Deus só nas horas fáceis. Você tem que continuar a servir o Senhor mesmo quando tudo corre mal. Se só vai servir ao Senhor, está disposta a acreditar e a obedecer ao Senhor enquanto tudo estiver bem, não vai acreditar nem obedecer muito, porque um monte de coisas correm mal quando servimos o Senhor. Muitas são as aflições dos justos. Salmos 34, versículo 19. Se você desistir de servir a Deus cada vez que você tiver uma aflição, vai estar sempre desistindo, claro. Às vezes, talvez, outros façam você sentir mal por não estar curada. Eles põem a culpa em você, como os conselheiros de Jó fizeram com ele. Os três disseram: deve haver algo errado com você. Bem, no caso de Jó, realmente havia algo errado com ele, pois ele tinha muito orgulho de ser piedoso, ele tinha o orgulho de ter orgulho de ser bom, orgulho de estar servindo a Deus e toda a sua vida, e por isso Deus teve que deixar o diabo nocauteá-lo para provar que seu Senhor ele não era nada. Às vezes você sente vergonha porque os outros têm vergonha de você e nem querem por perto porque acham que você dá um mau exemplo. Mas Jesus, ele tinha todo tipo de pessoas deficientes seguindo-o e ele curou tantos quanto possíveis. Mas quem sabe se todos foram curados? Há muitos exemplos na Bíblia de como as pessoas que insistiram em segui-lo, não importa o que acontecesse, acabaram sendo curadas, mesmo que parecia que ele não fazia caso delas, como no caso do mendigo cego e da mulher com a filha doente. Veja em Mateus 10, versículos 46 a 52, Mateus 15, 25, versículo 28. Os que desistiram antes de sararem nunca foram curados. Nós somos o único corpo que Deus tem. E se Deus desistisse cada vez que nós, cristãos, lidamos um monte de problemas, todos nós estaríamos numa confusão dos infernos. A Bíblia diz que nós, cristãos, somos o corpo de Cristo. Veja em 1 Coríntios 12, versículo 27. E se Deus desistisse cada vez que nós, o rosto dele, ficasse cheio de manchas e de espinhas feias, com furúnculos e acne, e não sei mais, nós somos o único que ele tem, e ele tem que seguir em frente. Por mais feios que nós sejamos, ou por pior que nós, o seu corpo, nos comportemos, às vezes, apesar de que Jesus nos diz para fazer, ele tem que seguir em frente, ainda que nos matemos
nos metemos, numa grande confusão e bagunça. Ele tem que continuar nos ajudando a superar isso e ensinando esta parte do seu corpo a coordenar os movimentos, a funcionar como deveria e operar tranquila, graciosamente, em vez de se contorcer com movimentos abruptos, grotescos, como os deficientes espiritualmente que somos muitas vezes. Ele tem que continuar tentando nos ensinar a falar a mesma coisa, tentando nos ensinar a falar, mesmo que tenhamos a língua presa. Ele tem que continuar gritando o bastante para ouvirmos, mesmo quando tampamos os nossos ouvidos para não ouvirmos. Ele tem que continuar fazendo o possível para que nós possamos ver a verdade que lemos na Bíblia, mesmo que espiritualmente estejamos tão sonolentes que preferíamos fechar os olhos e flutuar para o mundo dos sonhos do diabo, e ele tem que fazer com que produzamos frutos espirituais, ou seja, os seus bebezinhos espirituais, novos cristãos. Até mesmo alguns doentes e deformados são melhores do que nada. Tudo isso enquanto a maior parte do tempo muitas pessoas que compõem o seu corpo, a sua noiva, fazem o possível para evitar filhos, por serem tão rebeldes a Deus que ele nem consegue ter um relacionamento amoroso com elas. Esse é o tipo de corpo que Deus tem que aguentar, porque porque você haveria de se queixar por causa de algumas afliçãozinhas. Veja em que bagunça o corpo de Deus está. Só o amor, a graça, a misericórdia divina poderão ajudá-la por causa da graça, da fé, da obediência à sua palavra, ou ele nunca sobreviveria. Exemplos de homens que perseveraram na fé. E se não, nós que acreditamos em Deus, ainda assim temos que seguir em frente, acreditar, obedecer, tal como disseram os 3 filhos de Deus que foram para a fornalha acesa. O nosso Deus é capaz de nos livrar, mas se não o fizer, ainda assim nós não nos prostraremos perante o teu ídolo pagão. E parecia ser o fim, porque foram direto para o fogo, que até matou os seus executores. Mas porque eles tinham fé e eram obedientes, Deus estava com eles. E Deus estava com eles lá também, e saíram sem sequer cheirar a fumaça. Vem em Daniel 3, versículo de 17 a 27. Ou como Jó, a quem o Senhor deixou que o diabo quase o destruísse, matando a sua família, arruinando as suas finanças, e até quase matou, mas que mesmo assim ele não se rendeu ao diabo, nem quando a sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Veja em Jó 2, versículo de 8 a 10. Ele simplesmente continuou acreditando, obedecendo, com furúnculos de cabeça aos pés, sentado num monte de cinzas, raspando cansativamente o pus, as crostas, as feridas,
com pedaços de telhas, dizendo: ainda que ele me mate, nele confiarei. Você conseguiria dizer o mesmo? Eu espero que não tenha que se meter numa encrenca tão grande como Jó. Mas, se tiver, não desista, aconteça o que acontecer. Siga em frente por Deus, continue acreditando a obedecer-lhe. Aconteça o que acontecer, talvez você saia sem nem sequer cheirar a fumaça, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Talvez termine com uma família maior, com mais rico, com mais saúde, mais feliz, mais sábio do que nunca, tal como Jó, se simplesmente aguentar mais um pouquinho, como ele fez e não desistiu. Veja, por exemplo, o célebre capitão da Marinha Americana do século XVIII, John Paul Jones. Ele foi ferido, metade dos seus homens foram mortos ou estavam morrendo. O seu navio estava em chamas e indo a pique. Quando o inimigo lhe perguntou se ele estava pronto para se render, ele respondeu desafiadoramente: nunca, nós nem conseguimos lutar. E no final ele ganhou. Talvez você ainda nem tenha começado a lutar contra o velho diabo. Talvez ainda não tenha resistido até o sangue, como Jesus, mesmo até a morte na cruz. Veja em Hebreus 12, versículo 4. Mas, muito embora isso o tenha matado, em apenas 3 dias, ele ressuscitou triunfante do túmulo. Nem a própria morte o deteve. Na medicina fala-se do limiar das aflições. Quando dói, alguém aguenta até morrer. Algumas pessoas têm pouquíssimas resistências. Quanto você aguenta até desistir? A você que não se envergonha de Jesus, nem das suas palavras perante esta geração adúltera e pecadora, ele diz que o reconhecerá perante Deus e os seus santos anjos, ainda que isso mate você, como aconteceu com os mártires, que viveu para sempre. Veja em Marcos 8, versículo 38, o que você vai fazer? Duvidar, desobedecer, o negar, ou acreditar, obedecer e propagar a verdade, ainda que isso mate? Morrer diariamente nos traz glória eterna. Se você der as costas ao serviço de Deus que Deus tem para você, isso o deixaria desgostoso. Mas se seguir em frente, mesmo que esteja doente, no fim Deus ficará feliz, ainda que isso signifique o fim da sua vida terrena. Alguns cristãos, eles estão sempre falando de morte súbita, glória súbita. Esta é uma forma como eles querem morrer, sem dor, sem sofrimento, sem morrer diariamente. Mas, mesmo que o serviço que você faz para Deus signifique morte lenta, morrer diariamente, em 1 de Coríntios 15, versículo 31, dará a você a glória eterna. O que você é? Uma lutadora ou uma desertora? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, versículo 19. Mas eu vou te dizer, o caminho dos transgressores é duro. Provérbios 13, versículo 15.
muito mais duro. É um inferno na terra e um inferno depois. Portanto, o que é que você vai escolher? Desistir só por causa de algumas pequenas dificuldades, problemas, aflições que nem são torturas ou crucificação? Ou você vai seguir em frente com Deus, ainda que o diabo tenha permissão para te matar? Você para de testemunhar da sua fé e obediência a Deus? Eu espero que você seja um mártir, uma mártir, se for necessário, porque é isso o que essa palavra significa, uma testemunha. E que maior testemunho alguém pode dar do que viver e morrer por Jesus? Que Deus te abençoe e te guarde. Mas se Ele não fizer isso, e se não, morra por Ele, e Ele cuidará de você para sempre. Eu espero que isso ajude a superar esta prova. Nós te amamos. Nós amamos você, Deus ama você, lembre-se disso. Acontece o que acontecer, Ele quer curá-la, Ele quer ajudá-la. Se puder, confiar que você vai obedecer-lhe. E se não, se Ele não lhe curar, nem lhe ajudar, continue seguindo em frente por Deus, até que Ele a cure. Ou você morra como Jó. Pensou que ia acontecer com ele, mas em vez de morrer, ele foi duplamente abençoado e ele vive para sempre. E você vai seguir em frente? Por favor, tente. Estamos orando por você. Esperamos que ganhe uma vitória nesse sentido. Pense só em todo o bem que o seu sofrimento já fez, pois inspirou esta preleção que vai mudar outros. E se você perseverar também, pode ajudar outras pessoas muito, muito. Que Deus te abençoe e continua te mantendo seguindo em frente. Aqui tem uma pequena oração que você, meu ouvinte, que não fez ainda, pode fazer para que você possa ter com Jesus um relacionamento, não religiosidade nem rituais, mas um relacionamento de amor, como Ele quer. Ele te ama, Ele quer viver bem juntinho de você, para caminhar com você, para te carregar quando você não aguentar o peso e te ajudar nessas batalhas. Só repete com Ele, porque Ele está tocando na porta do seu coração, como diz em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele. Eu cearei com ele e ele comigo. Você gostaria de receber a vida eterna de presente, assim com o amor verdadeiro e uma fé sólida de ouro? Pode agora mesmo, fazendo a seguinte oração. Querido Jesus, eu creio em você. Eu acredito que você é o Filho de Deus que morreu por mim. Peço-lhe que perdoe todos os meus pecados. Eu abro, Jesus, a porta da minha vida, do meu coração. O convido a entrar no meu coração. Eu lhe peço que, por favor, me dê a vida eterna, Jesus. Por favor, entra e me ajude a ler a tua palavra, a entender a Bíblia, que é o nosso manual de vida, a viver por você. Por favor, me encha com seu Espírito Santo e me ajude a falar aos outros com ousadia sobre você, sobre a tua palavra, sobre o Evangelho. Tire de mim qualquer temor do homem e me ajuda a ter o poder do Espírito
e conhecer você de uma forma muito mais íntima. No poderoso e nome de Jesus, eu agradeço. Amém.